E por que que é importante estudar a maconha em novas doenças, né? Eu conversando com um colega psiquiatra, ele me falou, cara, não tem por que estudar cannabis na ansiedade, não tem por que estudar cannabis no sono, você já tem remédio para isso, já temos tratamentos para isso. Essa foi um apontamento dele. E aí eu questionei, então explica para mim, né, se já tem tratamento, se a maconha não precisa ser estudada nesses casos, me explica essas estatísticas aqui. Hoje estima-se que 264 milhões de pessoas no mundo sofram de depressão. 284 milhões enfrentam um transtorno de ansiedade. Distúrbios do sono afetam aproximadamente 1/3 da população mundial. Está falando de bilhões de pessoas. Pelo menos 1/3 das pessoas já tiveram algum distúrbio do sono alguma vez na vida. Não falando de achismos, né? Falando de estudos. Aqui uma revisão sistemática em uma meta-análise do Journal of the American Medical Association, 2019, relatando que aproximadamente 1 em cada 3 médicos que estão em atuação profissional já vivenciaram burnout ou vão vivenciar a síndrome de burnout em algum momento da profissão. Então, por que essas estatísticas são tão importantes ainda? Será que esses tratamentos estão sendo bem adequados? Será que essas medicações que existem são suficientes mesmo para a gente tratar? Falando dessas condições clínicas principais que eu puxei lá daquele início, daqueles casos clínicos que eu comentei, a grande revolução que eu vejo é que, apesar de serem condições separadas, todas elas têm o potencial de serem tratadas por essa plantinha aqui. É sobre isso que a gente vai conversar. E aí, o colega psiquiatra fala, cara, mas de onde que você tirou que a cannabis pode tratar isso? Não tem nenhum estudo e tal. E é aquela falácia de sempre, né? Quando a gente vai conversar com alguém que é contra, isso é até uma dica para vocês têm que se fazerem entender. E o que esse colega entendia? Ele entendia de remédio. Beleza, então vamos conversar de remédio. Se é medicina que você quer conversar, vamos conversar. Como é que os remédios atuam na depressão, na ansiedade e nos distúrbios do sono? Esses remédios atuam basicamente nesses neurotransmissores. Serotonina, GABA, glutamato, noradrenalina, dopamina. Isso é uma revisão bem simplista, só mesmo por questões didáticas para a gente conseguir entender o raciocínio. Tem inibidores de recaptação de serotonina para a gente aumentar os níveis de serotonina no cérebro. Mesma coisa com noradrenalina. A gente tem agonistas parciais ou diretos e indiretos, né, dos outros neurotransmissores, enfim. Os remédios atuam daquela forma. E quando a gente fala de cannabis medicinal, como que a maconha vai atuar? Ela atua basicamente por conta do que tem dentro da planta. Dentro da planta a gente tem os fitocannabinoides, terpenos, flavonoides, mircenos, a gente tem vários compostos químicos. Falando especificamente dos fitocannabinoides, os mais estudados, conhecidos, canabidiol, THC, mas tem aqueles menores que têm sido muito estudados, canabigerol, canabinol, e pelo menos outros mais de 100 fitocannabinoides presentes que a gente ainda está em processo aí de estudo. Esses fitocannabinoides, o que eles fazem no nosso organismo? Eles justamente atuam na serotonina, no neurotransmissor GABA, na dopamina, noradrenalina e glutamato. Então a gente tem aqui uma planta que tem um potencial de atuar exatamente nos mesmos neurotransmissores que as medicações clássicas atuam.